Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês, meus amados irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para a gente gravar o nosso devocional, a nossa leitura diária, né, referente à lição de número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical. Opa, para cá, que fala sobre Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Então, Paulo ele não tinha somente o desejo de implantar a igreja, mas também ele tinha preocupação com com os servos, com os obreiros da igreja, aqueles que eram vocacionados, aqueles que tinham vocações, aquilo que nós vimos ontem em Efésios 4, 11 e 12, né? Falando a respeito do chamado de cada um, amém? Então, a nossa leitura de hoje, ela tem como tema a vocação implica a vocação implica uma impulsão interior, né? Então a nossa primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 24, que fala assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo tinha essa alegria, esse desejo de levar a palavra de Deus. Então ele não se importava com a vida dele, ele tinha que levar a palavra de Deus, porque ele foi chamado à vocação para apóstolo. Então ele ia implantar a igreja e levar a palavra de Deus para onde quer que ele fosse. Amém? Agora na segunda leitura temos uma outra situação, né? Está no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, do versículo 8 em diante, que diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Né? E quem há de ir por nós? Então Isaías respondeu: então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, dize a este povo, e ouvis de fato, mas não entendeis. Em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então era uma outra realidade. O profeta Isaías, nesse momento, ele tinha dito que não tinha condição, não sabia o que falar. Então o anjo do Senhor veio com uma brasa e colocou na boca dele e disse: olha, os seus pecados estão todos perdoados, porque ele se julgava alguém impuro. Então o anjo do Senhor veio através, né, com uma brasa e colocou na boca de Isaías, para que Isaías fosse purificado e só assim levar a palavra de Deus, né, aquilo que Deus tinha para falar para o povo, as suas mensagens para o povo naquela época. Porém, nós entendemos que o povo naquela época estava fazendo desentendido, ou seja, não iam aceitar aquilo que Isaías ia pregar. Nós vimos no trimestre passado a respeito disso, onde o povo tinha essa coisa de ser muito teimoso. Então, o povo de Israel era teimoso demais. Nós vimos reis bons e vimos reis maus, tanto que na palavra de Deus nós vemos que houve o quê? O cativeiro, o primeiro cativeiro, né? Cativeiro assírio, onde foram levados o povo do reino do norte e não voltou no cativeiro. Ou seja, os assírios pegavam o povo, levavam para um outro canto e de outro lugar que eles haviam conquistado, traziam para aquele lugar onde o povo estava, para que não houvesse mais revolução, mais nada. Aí tivemos também o cativeiro babilônico no reino do sul, né? Mas aí tinha promessa de Deus para o retorno. Então eles retornaram após alguns anos, por 70 anos de cativeiro babilônico. Bem? Então nós vimos isso. Então nós entendemos a realidade que quando nós temos o chamado, nós temos que ter esse impulso interno. Eu sei do meu chamado, eu sei aquilo que eu preciso fazer, então eu irei fazer para levar a palavra de Deus aonde quer que eu precise levar. E outra, nós temos que dar ouvido àquilo que Deus fala para nós. Deus fala conosco todos os dias, não somente pela sua palavra, pela Bíblia, mas também ao nosso derredor. E lembre-se do profeta Jeremias, que era um profeta de contemplação. Então, em tudo ele via a ação de Deus, né? Então, tanto que ele foi mandado lá para casa do oleiro para ver Deus falando com ele através daquele oleiro, fabricando um vaso. Então, é dessa forma que Deus trabalha conosco. Amém? Então, abramos o nosso coração e ao entendimento de que o nosso chamado é muito importante.
para a obra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe as suas coisas, que Deus prospere em tudo aquilo que você pedir a Ele. Em nome de Jesus. Eu agradeço vocês. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Amém?